pessoal é o pessoal que defende o MST, né, que já foi acusado tantas vezes aí de invasões ilegais, destruição de propriedade privada, diversas vezes. O pior de tudo, doutor, a gente sempre fala, né, são organismos internacionais que financiam esses brasileiros para falar mal do próprio país, mas pior do que os organismos internacionais é o brasileiro que se sujeita a isso, né? Joyce, recentemente nós tivemos o julgamento do ex-presidente Bolsonaro com ato atentatório à democracia. Um cidadão que determina, que fala num livro, que ele defende o fim de uma atividade comercial que representa 30% da balança comercial do Brasil, que gera milhões e milhões de empregos, de renda. Esse cara não está atentando contra a democracia, contra o Estado Democrático de Direito, não. Isso é um absurdo, isso é um crime de lesa pátria. E aí eles têm as narrativas prontas, né? Por exemplo, eles batem na tecla de que o MST é o maior produtor de arroz orgânico do Brasil. Que seja, quem quer comprar arroz orgânico? Quem exporta arroz orgânico? Quantos de vocês que nos assistem que foi numa banquinha ou no supermercado do MST comprar arroz orgânico? Do que adianta eu ser o maior produtor de couro de canela de bem-te-vi? Ninguém quer comprar isso. Eu posso muito bem me intitular como o maior produtor de arroz orgânico. Mas é algo que o mundo não quer, é algo que não gera dinheiro para o Brasil, não gera segurança econômica e jurídica para o Brasil. Mas eles se apegam a essas narrativas e faz uma desconexão daquela narrativa da realidade e prega como isso fosse uma regra geral. Na verdade, quem produz o arroz que o mundo e o Brasil consomem é o agro. O arroz tradicional, que é quem está na mesa do povão, de você brasileiro. Então, o brasileiro tem que começar a ser um pouco mais inteligente e se questionar. Porque muitas vezes eu vejo brasileiros aí que estão com um prato de arroz produzido por um arrozeiro do Rio Grande do Sul e criticando o arrozeiro do Rio Grande do Sul que pede a securitização das suas dívidas. Então, deixe de comer esse arroz, vai comer só o tal do arroz orgânico do Ministério do MST. Aí sim, talvez você ganhe o direito de falar mal do agro. Então, a gente tem que lançar uma campanha aqui, viva sem o agro e ganhe o direito de falar mal dele. É exatamente isso. O MST, os mercadinhos, os preços são altíssimos e o arroz orgânico produzido por esse MST, ele não é suficiente para abastecer um dia a população brasileira. E esse cidadão também, ele né, faz referência à crise climática, culpa o agro, justamente é o setor que mais investe em adaptação, novas tecnologias contra secas, enchentes, consegue ser resiliente, consegue se sobressair. Estamos levando esse tipo de discussão aqui, né, doutor, porque é importante, eles comunicam para o nicho deles. Não é que nós queremos trazer essa comunicação deles para o nosso nicho ou para a população de uma forma geral, mas é justamente para as pessoas saberem, né, que são desinformações, que são falsas informações, para não cair no golpe desse tipo de informação. E essas mesmas pessoas aí, né, doutor, cobram responsabilidade ambiental do agro, mas outros setores que poluem muito mais, como a indústria, o petróleo, eles até acham que podem até ser bonificadas, né? Querem que o agro pague a conta de outros setores. É importante a gente sempre estar gritando em favor do agro, porque por mais que são absurdas essas alegações, não passam de meras narrativas, eles têm a mídia tradicional toda aos pés dele. Eles têm um poderio econômico muito grande. E um cidadão desse do livro, nessa reportagem que eu li, porque eu não li o livro, nem vou ler, não faço questão de ler uma baboseira dessa, um cidadão que, na altura do campeonato desse, em pleno 2025, ainda fala de pum e arroto de boi para a mudança climática, ele tem que começar a ler cientistas mais sérios. Está mais do que provado pela ciência, não por cientistas corrompidos, parciais, mas pela ciência séria, de que o arroto da vaca, o pum do boi, o desmatamento, o próprio ser humano não interfere em nada nas mudanças climáticas. E aqui eu quero fazer um questionamento. Todos vocês devem ter assistido aquele filme A Era do Gelo, aquele desenho. Vocês sabem que, há milênios atrás, o mundo era só gelo. Nós tivemos uma era glacial. Depois, esse gelo derreteu e deu espaço onde a gente vive. Quem foi o culpado na época? Porque na época não tinha água. Na época não tinha ser humano.
A conclusão que a gente tem que chegar é científica. Nós, seres humanos, sejam os da Amazônia, sejam os europeus, sejam os paulistanos, a gente não tem potencial de modificar em nada o clima do planeta. Isso é uma narrativa que foi criada para ganhar muito dinheiro. Basta você dar um Google e ver a quantidade de bilhões que estão sendo investidos e desviados nessa COP30. O agro, o ser humano, a Amazônia não interferem em nada no clima mundial. Se interferir, a pergunta que eu deixo é essa: quem foi o ser humano que foi culpado do fim da era glacial? Na época não tinha. E aí? Como é que você explica isso?